Olá, meu nome é Aline Galvão e junto dos meus colegas Aline Flores e Patrick Brunieri, iremos apresentar para vocês o trabalho sobre doenças e o nosso tema é a depressão. Então, a depressão é caracterizada por uma combinação de fatores emocionais, cognitivos e físicos, e ela vai afetar negativamente como você se sente, pensa, age e também percebe o mundo. São sintomas da depressão o humor persistentemente triste ou vazio, a perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram apreciadas, alterações no apetite e no peso, com a perda ou ganho significativos, distúrbios do sono, que seria a insônia ou o sono excessivo, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, a dificuldade de concentração ou tomada de decisões, e pensamentos recorrentes de morte ou até de suicídio. Em idosos, há um aumento de sentimento de anedonia, que é uma condição onde a pessoa deixa de sentir prazer com atividades que antes ela considerava agradáveis, sintomas somáticos, associação com doença física e ou cerebral, déficit cognitivo e disfunção executiva, que seria a dificuldade para realizar tarefas cotidianas de forma independente, afetando assim a funcionalidade desse idoso. A depressão tem uma etiologia multifatorial. Ela pode ser causada por fatores genéticos, biológicos, epigenéticos e ambientais. Quando a gente fala de fatores ambientais, uma das causas mais comuns em pessoas idosas seria a institucionalização. Por exemplo, essa longa permanência, né, em instituições e a falta de visitas pode levar à depressão. Além disso, também medicamentos usados para tratar as doenças físicas e o uso abusivo do álcool também podem ser fatores que podem levar à depressão. Quando a gente está falando da depressão geriátrica, que tem esse início tardio, ou seja, aparece ali entre os 60 e 65 anos de idade, é possível fazer uma menor correlação familiar, ou seja, menor atribuído a fatores genéticos. Ela também apresenta uma piora no desempenho de testes neuropsicológicos, o dano auditivo neurosensorial também está bem presente na depressão geriátrica e também tem uma grande prevalência de demência. Então, ela está ali com uma frequência de 15 a 50% nas pessoas que têm Alzheimer e 20 a 70% nas pessoas com Parkinson. Então, por isso, essa associação, né, da depressão com a demência, existe uma grande dificuldade de diferenciar uma da outra, né, desse diagnóstico. A depressão também é uma complicação mais comum das doenças neurológicas e também é um fator de risco independente para a redução da funcionalidade. A depressão, nesses casos, acelera o declínio cognitivo, independente do sexo, da idade e também do estado da demência, né, ali do momento em que se encontra a doença. De qualquer maneira, a depressão vai acelerar o declínio cognitivo. E tratando esses sintomas depressivos, isso pode ser revertido, essa funcionalidade que se faz devido à depressão pode ser melhorado. Existe uma escala de depressão geriátrica, que em inglês seria a Geriatric Depression Scale, que teria a sigla GDS, é um dos instrumentos de avaliação dos sintomas de depressão em pessoas idosas. Ela é bastante utilizada, ela pode ser aplicada tanto por pessoas profissionais ali da atenção básica, quanto por pessoas leigas, né, da família, ou mesmo ser auto-aplicado. Lógico que ela não vai dar o diagnóstico final, né, teria que ser para as questões médicas e tudo, teria que ser um psiquiatra, acompanhamento psicológico, tudo mais, mas isso já seria possível dar um início ali aos cuidados, ao tratamento, né, e pelo menos procurar os profissionais adequados. Ela é composta por 30 questões e tem algumas outras escalas que são adaptadas, reduzidas, né, então como, por exemplo, 15 questões. A gente tem ali a pontuação, né, dos resultados, então
por exemplo, a partir de 11 pontos nessa escala completa seria diagnosticado, já seria dado um indicativo de depressão, né? Sugeria a depressão, e depois, a partir ali dos 21 pontos, uma depressão grave, por exemplo. Bom, como a gente tem falado até aqui, então, a questão da depressão na pessoa idosa, ela tem diversas associações ali, né, relações com as doenças mentais, com as dificuldades físicas, né, seja por dor, por outras doenças, por falta da atividade física, ou seja, essa falta da capacidade funcional, né, do idoso. Então, a gente trouxe aqui o ciclo vicioso do envelhecimento, que traz ali também, dentro desse ciclo, está a depressão e a ansiedade. Então, o que acontece? A pessoa, devido à inatividade física, ela vai ter um descondicionamento, isso vai gerar fragilidade musculoesquelética, que vai fazer ela ter um estilo de vida mais dependente, né, das outras pessoas, vai precisar cada vez de mais ajuda dos outros, não vai ter essa independência como ela tinha, o que vai gerar uma menor motivação, uma perda da autoestima, e o que vai gerar a depressão e a ansiedade, que vai fazer diminuir mais ainda as atividades físicas, mais ainda o dia a dia, a rotina dela normal, né? Vai fazer com que ela fique com menos vontade de sair, com menos vontade de socializar, de tudo aquilo que a gente viu até aqui, do que a gente tem visto em aula, né? E então esse ciclo vicioso, né? Acaba, uma coisa vai gerando a outra, causa e consequência extremamente ligadas ali. Então, esse ciclo vicioso é bem interessante, assim, porque a gente percebe, que é o que agora a Aline Flores vai trazer para a gente, que é exatamente os benefícios da atividade física, né? O quanto isso pode ser, pelo menos, diminuído, né? Ou, de alguma maneira, prevenido, né? Através da atividade física. Bem, agora alguns benefícios do exercício físico para o tratamento da depressão. Regulação de neurotransmissores como serotonina, dopamina e norepinefrina, que estão associados ao bem-estar e à regulação do humor. Redução da inflamação. O exercício físico pode reduzir os marcadores inflamatórios, que têm sido muito associados à depressão. Aumento de endorfinas, que são analgésicos naturais do corpo e proporcionam uma sensação de bem-estar. Melhoria na qualidade do sono, que é frequentemente prejudicada na depressão. Aumento da autoestima e da competência. A prática dos exercícios pode melhorar a autoestima e a sensação de competência pessoal, fatores importantes na recuperação da depressão. Agora eu vou trazer um relato de experiência que eu tive no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, quando eu fiz um estágio não obrigatório em 2014. Nesse estágio, a gente trabalhava na ala psiquiátrica, fazendo parte da equipe de educação física, junto com as outras equipes, como a medicina, psicologia, fisioterapia e nutrição. E a gente auxiliava no tratamento das doenças psiquiátricas dos pacientes. Na área da recreação, nós tínhamos trabalhos como artesanato, jogos lúdicos, jogos de entretenimento. Nós tínhamos também a área da musculação e um espaço que a gente disponibilizava para os pacientes trazer também as suas experiências em relação à atividade física. E nós éramos responsáveis por criar essas atividades, por mediar essas atividades, e também, após as atividades, nós éramos responsáveis por relatar o que esses pacientes estavam fazendo durante a atividade, quais eram as suas reações às atividades, como eles reagiam quando eles conseguiam fazer, como eles reagiam quando eles não conseguiam fazer a atividade, se eles conseguiam terminar, se eles não conseguiam, se eles estavam organizados. E isso é muito importante para um paciente psiquiátrico, principalmente para quem está com depressão, porque tu mostra para o paciente que ele é capaz de realizar pequenas coisas, cumprir horários, realizar pequenas atividades em relação ao artesanato,
também cumprir as tarefas que o profissional de educação física passava. Isso é muito importante para um paciente porque ele se percebe como uma pessoa capaz. Além disso, em relação à atividade física, a fisiologia consegue nos provar que a atividade física vai nos tornar mais felizes e consegue nos dar hormônios do prazer em relação a fazer atividade física, cumprir uma tarefa. No início do tratamento desses pacientes, muitas vezes os pacientes com depressão não conseguiam nem acessar a sala de recreação ou a sala de musculação. E nós tínhamos que buscar eles nos quartos e convencê-los a fazer as atividades até eles conseguirem se direcionar à sala de recreação, sala de musculação. E no momento que eles entravam na sala, na maioria das vezes eles estavam bem desorganizados em relação ao horário, não conseguiam cumprir a hora do início e do fim. As atividades não eram bem feitas no início de cada tratamento. Atividades como recorte e cola não eram cumpridas, eles não tinham, não se percebiam capazes de fazer. E ao longo do tratamento se percebia que a organização ia aumentando. Os pacientes conseguiam chegar na sala no horário, conseguiam fazer as atividades, conseguiam cumprir as atividades dentro do prazo. Então, se percebia uma melhora e essa melhora também era relatada e nós chamávamos de evoluída, que a gente passava as informações para o computador e isso fazia parte, todo mundo tinha acesso a esse sistema para poder determinar se o paciente estava melhorando ou não. Junto com isso, claro que eles usavam medicação, tinham outros tipos de tratamento e a equipe, conforme ia evoluindo junto, a equipe de educação física, a equipe da medicina, a equipe da psicologia, haviam discussões para ver se o caso estava sendo resolvido ou se a pessoa estava tendo uma piora. Normalmente, quando os profissionais de educação física notavam uma melhora dentro da sala de atividade física ou da recreação, o tratamento também ia evoluindo para uma coisa boa, ia evoluindo para uma alta do paciente. Durante esse tempo de estágio, eu consegui perceber que o profissional de educação física é um pilar muito importante para a ala psiquiátrica, pois ele faz parte do tratamento. Inclusive, eu acho que é um dos poucos lugares que o profissional de educação física é obrigatório dentro do hospital. Não são todas as unidades que têm um professor de educação física e, com certeza, para o tratamento da depressão, ele é importantíssimo. Dá para ver isso na ala psiquiátrica do Hospital de Clínicas, do Hospital São Lucas também, que é o hospital da PUC. Então, ele está inserido nesse nicho como um pilar fundamental para o tratamento da doença. E só para concluir, a depressão é uma doença complexa e multifatorial que afeta profundamente a qualidade de vida, especialmente dos indivíduos idosos. Então, o reconhecimento dos sintomas e a compreensão das diversas etiologias são cruciais para um tratamento eficaz. E o exercício físico pode ser um aliado tanto na prevenção quanto no tratamento da doença, trazendo inúmeros benefícios na qualidade de vida para as pessoas idosas.